No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz e congelei vários lanchinhos pra poder ter a praticidade na vida de dona de casa. E queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na fazenda. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como sempre, eu acordei muito cedo, às 5 horas da manhã, parece que tem areia dentro do meu zóio. Aí, gente, não sei, é uma sensação muito esquisita. Porque eu durmo, parece que eu não dormi quase nada, talvez porque eu durmo muito tarde, né, e tudo mais. Então, gente, eu tenho que melhorar essa questão, mas vamos lá. O sonho é dormir com as galinhas, sabe? Porque eu já acordo com as galinhas, então eu devo dormir junto com elas também, né, minha gente? É isso, a regra é essa, aprenda com as galinhas, elas já dormem cedo pra acordar cedo. Então eu devo fazer isso também na minha vida. Aí fui aqui arrumando o cabelo da criança, né, da Maria Heloísa, também arrumei o da Maria Vitória, tudo mais. Fiz essa saladinha de fruta aqui ontem, né, que ficou uma delícia, maravilhosa. Gente, ficou surreal de bom essa salada de fruta. Eu coloquei morango, maçã, laranja, banana. Por falar nisso, as bananas daqui já tá madurando tudo de uma vez. Gente, sério, madurou tudo de uma vez as bananas. E aí, tipo assim, é muita banana, né, minha gente? Já fiz vitamina de banana, vou fazer bolo, vou fazer isso, fazer aquilo. Aí coloquei aqui também no negócio aqui, ó, na salada de frutas, né? Então eu coloquei aqui, coloquei abacaxi, aquele abacaxi que eu congelei, né? Então a salada de frutas ficou bem geladinha, porque eu coloquei aqui também esses trem, né? Morango também, que tava congelado, o abacaxi, coloquei aí banana, laranja, essas coisas tudo, né? Só não tinha uva, né? Eu não coloquei uva porque eu esqueci de comprar no mercado. Mas ficou desse jeito aqui, ó. Coloquei também suquinho de maracujá e ficou uma delícia. Por que que eu fiz essa salada de fruta já naquela vasilha grande? Pra Maria Heloísa comer aqui, né, minha gente? Maria Vitória também. Pra elas não ficarem enjoadinhas no ônibus. Então, assim, eu peguei e fiz essa frutinha aí. E a menina não queria comer não, minha gente. Mas eu obriguei ela a comer. Eu falei, come pelo menos isso aí, né? Que é uma coisa levinha pra comer assim de manhã e tudo mais. E não, coisa, né? E ela comeu só um pouquinho. Mas, né? Tudo bem. Pelo menos comeu pra não passar mal, né? E tudo mais, gente. É isso. Aí agora eu já fui aqui passando um cafezinho. Porque sem café não dá, minha filha. Se eu não fizer meu café logo pela manhã, assim, bem cedinho, menina, pra mim não tá bom, não. Aí tomei meu cafezinho aqui, minha gente. Tudo mais, levei as crianças no ponto de ônibus. Olhei para ver se era o motorista e era sim, tá? Aí pronto, agora vamos voltando para casa, para nossa rotina da vida de dona de casa, meu Deus do céu. Aí troquei de roupa, né, que eu tava com pijama. E minha vontade era ficar com pijama o dia todinho, sabe? Mas aí eu peguei e falei, não, vou vestir esse vestido aqui, né? Bem camponesa, que eu sou maravilhosa assim, uma camponesa, né? Então eu vesti esse vestidinho aqui. E aí, gente, assim, eu gostaria muito de ficar de pijama o dia todo, é muito confortável, muito bom, né? Tudo mais, mas eu peguei e falei assim, não vou vestir uma roupa, né? Aí vesti aqui e tinha essa montanha gigantesca de roupas para dobrar. Eu falei, que é isso? Gente, pelo amor de Deus. E vendo essa velocidade monstra, você deve pensar assim, nossa, como ela é dobradeira de roupa. Ela é muito dobradeira. Mas a verdade é que o vídeo acelerado não parece, não demonstra que a gente é tartaruga véia. Isso aqui é um truque, né, que o editor de vídeo nos fornece, né, para poder dar motivações para vocês aí na casa de vocês, né? Que o dobramento de roupa acontece aqui na minha vida, parecendo uma tartaruga véia, mas você vê no aceleramento, dá vontade de você fazer as coisas, porque é isso. O vídeo, o intuito do vídeo é motivação para vocês. Então é isso. Hoje eu estou motivando vocês a dobrar a montanha de roupa que esteja aí, né? Que vocês estão deixando aí, que você joga em cima da cama. Depois você fala assim, eu dobro depois você não dobra pelanca nenhuma, que você afasta pra lá e vai dormir na cama e a montanha fica lá de roupa. Como eu já estava com a mão na massa aqui do arrumamento do quarto e da cama, né? Depois de dobramento de roupa, eu vim aqui pra poder estar arrumando minha cama. Troquei o forro de cama também, né? Que já tinha vencido o período de carência daquele outro que já estava lá há 3 décadas, né? Então é isso. Aí agora eu fui aqui colocando as fronhas nesse daqui também, né, tudo mais. Ajeitei bonitinho, minha cama ficou linda e maravilhosa. Troquei também o edredom, viu, que tava podre o outro. Eu tenho 2 edredom desse daí, sabe, menina? Hoje eu tive que fazer o almoço mais cedo, porque os homens tá lá embaixo. Esses homens comem muito cedo, então já agilizei e fiz o almoço aqui, ó, bem cedo, né, gente? Aí depois do almoço, já assim, né, quase de tarde, já assim, né, minha gente, eu resolvi fazer os trenzinhos de lanche aqui, né, meu povo, ó. Aí depois de fazer muitas coisas aqui nessa casa, eu fui fazer aqui os lanches. Primeiramente, eu comecei fazendo um bolo de milho, mulher. Eu vou deixar as receitas todas aí no primeiro comentário fixado, tá bom? Pra você ter a facilidade de fazer essas receitas maravilhosas aqui. Aí eu utilizo aí, gente, ó, um sachêzinho de milho. Se você estiver usando a lata, você pode usar como medida a própria lata, tá bom? Mas como o negócio aqui é de sachê, então eu tô usando a xícara como medida. Eu coloquei um sachêzinho de milho e tô colocando aqui uma xícara de flocão, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, 3 ovos e vou utilizar também meia xícara de leite. Como eu falei, vou deixar na descrição do vídeo, não, no primeiro comentário, né, que é mais fácil, para vocês poderem estar fazendo esse bolo de milho se você ainda não fez, né, porque eu já mostrei esse bolo de milho aqui umas 300 vezes nesse canal, não é possível que você nunca fez essa mulher na sua casa, pelo amor de Deus. Querida, o que você tá esperando para você experimentar esse bolo de milho que fica super molhadinho, uma delícia?
tudo de bom. Aí, pra finalizar, coloquei aqui uma colherzinha de fermento, que é a tampinha, né, a medida da tampa. Bati muito bem esse bolo aqui, essa massa, tudo mais, né. Aí, pra poder já tá colocando na forma pra assar, nosso bolite de milício, né. Nossa, como eu tô boleira, meu Deus do céu. Como vocês puderam perceber, minha voz ainda não tá 100%, né. Tá assim aquela voz de Pato Donald. Mas tudo bem. Vai ignorando isso, por favor. Aí o bolo depois, a massa depois de batida ali, vim untando aqui a forma também, né, mulher? Pra poder já colocar esse bolite. Eu tava com saudade de comer esse bolo de milho, menina, que você não tem noção. Aí já fui untando aqui a forma pra poder colocando pra assar e tudo mais, né? Aí, gente, aqui, às vezes eu unto com fubá, às vezes eu jogo um pouco de flocão e tudo mais. Só que eu gosto muito mais de jogar farinha de trigo, sabe assim? Eu gosto mais. Aí eu pego e passo a margarina assim, tá vendo? Ó, com o pincel na forma todinha. Depois eu jogo um pouquinho de farinha de trigo, né, queridos e queridas? E faço assim, ó, tá vendo? Pra poder a farinha de trigo espalhar em toda a forma aqui, ó, tudo mais, né? E é isso, minha gente. O bolo de milho mais fácil que existe na face da terra é esse daqui. E ele fica uma delícia. Você não tem noção, tanto que fica gostoso esse bolo de milho. Eu sou apaixonada. Devo dizer que esse bolo é o meu preferido. Antigamente era o de fubá, né? Mas agora é o de milho, sabe, minha gente? Então, depois de untar a forma, eu fui jogando aqui a massa todinha dentro da forma, menina. E assim, fica essa massa bem líquida mesmo, entendeu? E esse é o segredo, pro bolo ficar super molhadinho e gostoso. Não fica aquele bolo seco, né? Coisado assim, não, entendeu? Fica um bolo maravilhoso. E aí, tipo assim, o bolo fica bem firme, tá? Depois que ele assa, fica bem firmezinho. E ele não fica aquele bolo secão, quando você tá comendo, assim, que você até entala, que tem que tomar um copo de leite, um copo de água, um copo de café. Fica maravilhoso. Então, é esse o segredo. O bolo, a massa ficar assim, bem mole mesmo. Coloquei lá pra poder estar assando, gente. Eu levo no forno a 180 graus, tá bom? E deixo até eu ver que dourou, né, e tudo mais assim. Aí eu vou e tiro, entendeu? Mas eu acho que é mais ou menos uns 30 minutos. Eu não sei. E aqui eu resolvi fazer, né, outra coisa de lanche aqui, que eu vou fazer enroladinho de salsicha para poder congelar. E também pão de queijo, pra gente poder ter essa praticidade na hora de querer um lanchinho. Aí eu simplesmente falo, ah, nossa, eu sou muito padeira. Simplesmente eu congelei, eu pego e vou agora só assar, né? Porque dá trabalho para fazer, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas você depois vai ter a praticidade de pegar o trenzinho lá congelado e simplesmente jogar na airfry ou no forno, né? Pra poder estar assando. E aí, mulher, o lanchinho Maravigold que fica simplesmente delicioso. Então, vou estar ensinando aqui pra vocês como fazer esses negócios aqui pra estar congelando, tá bom? A receita do pão de queijo e também do enroladinho de salsicha, eu tô deixando aí também no primeiro comentário, juntamente com a receita do bolo de milho. E essa receita aqui vocês já estão cansados de ver, né? Que é simplesmente o meu pão, a massa do meu pão que serve pra tudo, inclusive pra fazer o enroladinho de salsicha, né? Todos esses trem aí. Aí os ingredientes tá aí, como vocês já viram. E agora é simplesmente misturando isso daqui tudo. E eu vou fazer duas massas dessa daqui, entendeu? Tô fazendo uma aqui nessa bacia e vou fazer outra também no tachinho. E vou deixar as duas crescendo, porque eu quero fazer também um joelho, gente, de calabresa e de carne moída. Menina de Deus, pensa num negócio gostoso. Meu Deus do céu! Ou seja, essa massa é universal para fazer meio monte de trenheira. Eu já fiz donuts, já fiz. Agora eu tô fazendo enroladinho de salsicha. Já fiz pão, rosca, menina, salgado, um monte de trem, um monte de coisa super gostosa e maravilhosa. Não tem comparação, não. Essa massa aqui, ela é a massa mais maravilhosa da minha vida, entendeu? Aí depois que eu sovei bastante a massa aqui, né, depois de misturar os ingredientes todinho, sovei a massa. E, gente, essa receita tá um pouco diferenciada porque eu coloquei 2 ovos, tá? Mas porque fica bem mais macio. Mas eu tô deixando aí na descrição, não, no comentário, tá fixado. Ai, mulher, já falei, né? Ai, ai, Gabriela, cravo e canela. Eu mesma tenho que me dar uns puxões de orelha de vez em quando. Agora aqui no pão de queijo, vou mostrar pra vocês direitinho como é que eu faço, tá bom? Porque a massa do pão vocês já estão cansados de ver, né? E aí é só misturar os ingredientes e tudo mais aí que vocês já sabem. Agora, o pão de queijo eu tô usando o polvilho azedo, tá, mulher? Aí, Gabriela, posso usar o doce? Pode, mulher. Se quiser usar o doce, pode usar. Mas eu tô usando o azedo, porque o polvilho azedo, eu gostei mais, assim, sabe? Pra poder fazer o pão de queijo. Que eu acho que ele é melhor, assim, pra poder coisar, entendeu? Aí eu coloquei 1 quilo de polvilho azedo. Para 1 quilo de polvilho azedo, nós vamos colocar 2 xícaras de água. Eu tô usando essa xícara aqui, ela é de 200 ml. Pode ser qualquer xícara que você tiver aí, entendeu? Então, mulher, coloquei aqui porque a gente vai ferver esse negócio. Então, coloquei 2 xícaras de água, né? Agora, menina, eu vou colocar 1,5 xícara de óleo, tá? Aí, vamos colocando tudo aí, ó. Misturei com a água, tá vendo? As 2 xícaras de água. 1,5 xícara de óleo, tá vendo? Desse modelo, menina, tá vendo? Pronto, ó. Aí eu vi que o negócio aqui não ia caber, né? Peguei e despejei em outro maior. Porque, oh meu Deus do céu, essa mulher, viu? Aí agora eu vou colocar aqui 2 xícaras de leite, tá?
pra poder escaldar esse polvilho, menina. Aí, é só isso. Pra ferver é isso aí, ó. 2 xícaras de leite, 2 de água, 1,5 de óleo. Pronto, levei pra ferver. Já fui colocando aqui 2 colheres de sal, tá? Gabriela, não fica salgado? Não, tá? Não fica salgado. Mas se você quiser colocar menos, coloca. Porque aqui eu coloco 2 colheres, porque é pra 1 quilo de polvilho. Então é o suficiente, o pão de queijo fica simplesmente delicioso, entendeu? Não fica salgado, nada, tá? Então coloquei 2 colheres de sal. Aí, mas que colher? Colher de sopa, mulher, entendeu? Aí pronto, misturei bem o polvilho com o sal ali e agora já ferveu. Quando levantar a fervura, menina, você vai despejar assim, ó, tá vendo? Despejar no polvilho assim todinho. Aí vai misturando, que é pra poder escaldar bem todo esse polvilho. Aí eu despejei, aí, tá vendo? Despejei no polvilho todinho assim. Aí tem que certificar que tudo tá sendo escaldado. E pronto, depois de jogar o trem aí, ó, fervido, aí você vai misturando. Vem misturando, mistura bem pra certificar que tudo tá ficando aí muito bem escaldadinho, né? E tudo mais, menina. E aí, menina, é isso aqui. O pão de queijo é simplesmente isso, maravilhoso. Façam de polvilho azedo, menina, porque aí é melhor, sabe assim? Dá pra fazer com o polvilho doce, dá. Mas eu gostei muito mais de fazer com polvilho azedo, sabe? Assim. Então, mulher, faça com isso, desse jeito. Aí eu vou deixar a receita aí nos comentários, como eu falei pra vocês, tá bom? Eu fui misturando tudo, depois de misturar bem, aí vamos deixar esse negócio aqui esfriar. Por quê, Gabriela? Porque senão, mulher, vai cozinhar as davas. Então tem que esfriar muito bem, né? Esse negócio aqui, pra depois a gente vir fazendo o restante da receita. Aí eu deixei o negócio do pão de queijo lá coisando, né? Aí, menina, eu peguei minha pedra aqui, já coloquei aqui essa pedra, né? E já peguei o bolo de milho que já tava pronto aqui. Não desenforme quente, tá, mulher? Porque senão eles pedaçam. Aí aqui eu sou muito teimosa, fui desenformar o bolo de milho quente, tá bom? Aí ele arrancou um pedacinho, dói meu coração. Simplesmente isso. Mas, né, eu queria mostrar logo pra vocês aqui, eu também tava louca querendo comer um pedaço desse bolo de milho. E aí eu desenformei quente mesmo. Peguei um pratinho aqui, aí eu fui virar, a forma tava quente, menina, você acredita? Pois é, não esperei o negócio esfriar nem nada, já fui desenformando aqui o negócio quente aí mesmo, do jeito que tava. E é isso. Mas não teve problema não, a gente arrancou um pedacinho do bolo, mas tudo bem. Aí quando eu coisei, arrancou um pedacinho. Por quê? Porque tava bem quente o bolo ainda, né, mulher? Mas aí é isso, a vida. Aí eu falei assim, gente, coisou o bolo. Mas tudo bem, não tem problema, importante é o sabor. Aí eu joguei aqui, ó, virei na forma de novo, joguei pra poder disfarçar o esbagaçamento. Aí ficou o bolo perfeito, né, mulher? Porque ninguém vai ver um pedaço de bolo arrancado. Que aqui, menina, a gente come tudo, não tá nem ligando. E o bolo ficou simplesmente divino. O cheiro de bolo de milho tava na casa inteira. Na casa inteira. Porque esse bolo de milho faz sucesso aqui em casa, é muito gostoso. Gente, é tudo de bom, surreal. Ficou lindão, maravilhoso, molhadinho, uma delícia. Tudo de bom. A receita perfeita de bolo de milho existe e eu posso provar. Estou passando para vocês aqui agora. Depois do bolo de milho já pronto, eu vim aqui cuidar, né, de fazer aqui o joelho. Como eu fiz 2 massas dessa daqui, né, uma nessa bacia e outra no tachinho, aí eu vim aqui, já tinha temperado direitinho a carne moída, né, refogado ela bem direitinho com todos os temperos, pimentinha de cheiro e tudo mais. Cortei também a calabresa já. Gente, eu sou muito prática, entendeu? Eu sou uma pessoa muito prática na cozinha. Porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né? Fazer as coisas direito e aí a gente pega a prática e é muito fácil de estar fazendo as coisas aqui. Então, mulher, eu já fui aqui abrindo essa massa, porque, tipo assim, é a nossa janta, tá bom? Então eu vou fazer o joelho. E assim, algumas pessoas falaram: Nossa, Gabriela, mas só que essa janta de vocês não dá certo, porque a pessoa que trabalha no pesado não come isso e tudo mais, só lanche, não dá certo não. Gente, eu vou falar pra vocês que sustentem muito, entendeu? É uma questão de costume. Se a pessoa tem costume de comer só arroz, feijão, macarrão, salada e tudo mais, tanto no almoço quanto na janta, aí sim, né? Ela vai comer um lanche, ela estranha, ela não sustenta só com aquilo ali. Mas a gente aqui, a gente já é acostumado, entendeu, minha gente? E tem vezes à noite também que eu faço, né? Alguma coisa, tipo assim, arroz, feijão e tudo mais, quando a gente quer mesmo fazer. Mas a maioria das vezes eu faço só lanche mesmo assim à noite, entendeu? E todo mundo que come fica bem saciado, né? E eu vou dizer pra vocês que o Anderson tá até gordinho, viu? Ai, ai. Então, isso daqui sustenta. Tem vezes que a gente come só sopa também na janta, porque a gente é acostumado a comer, né? Enfim, então isso daqui vai ser nossa janta, esse joelho aqui. Aí eu tô fazendo tanto de carne moída e vou fazer também de calabresa. No de calabresa, eu gosto de colocar um molhozinho, né? E esse molho aí, gente, que eu coisa aqui, eu coloco extrato de tomate, aí eu tempero com um pouquinho de alho e sal.
Aí jogo um pouquinho de tempero também, chimichurri, né? Pimentinha de cheiro e tudo mais nesse molho pra ficar bem gostoso. E agora eu espalho na massa e venho já colocando aqui as calabresas. Às vezes eu frito a calabresa, às vezes eu não frito. Hoje mesmo eu não fritei, entendeu? Não fritei a calabresa, coloquei assim mesmo crua e ficou uma delícia, assim mesmo, entendeu? Crua não, né? Porque, sei lá, essas calabresas aí, sei lá, se ela é defumada, não sei, entendeu? Só sei dizer que eu coloco assim mesmo, sem fritar. Aí vi que não ia dar certo, tirei, né, as calabresas que tava ali e fui modelando os joelhos. Fica um negócio assim bem rústico mesmo, né? Só que depois que cresce, ele fica bem bonitão. Então, tipo assim, como é pra gente mesmo que vai comer aqui em casa, não precisa ser aquela coisa perfeita, né? Aí é isso, mulher. Peguei o restante da massa aqui, né, pra poder rechear também. E eu faço bastante joelho, essa forma aí cheinha, né? A gente come, ainda sobra pra poder comer no café da manhã, que nós comemos esses trem também no café da manhã, Nossa, mulher. Que família não saudável. Gente, pois é a vida, né? Ai, ai. Eu como qualquer coisa, gente, no café da manhã. Uma farofa de feijão. Eu como farofa de ovo, ovo cozido. Qualquer coisa, entendeu? Uma fruta, qualquer tipo de coisa eu como no café da manhã. Como não tem disso não, entendeu? Mexido, tô nem ligando, gente. Eu como qualquer coisa mesmo. Aí então agora eu fui colocando aqui a carne moída desse jeito, tá vendo? E fui terminando de fazer aqui. Aí da outra vez ali eu dividi a massa em duas, né? Aí dessa vez eu não dividi em duas de jeito nenhum, porque eu já tava agoniada querendo terminar logo esse negócio aqui, gente. Já tava me aguentando, entendeu? Queria finalizar logo isso aqui pra me tomar um banho e ficar de boa, descansada. Então, assim, já ajeitei aqui tudo, ó, na forma, tá vendo? Deu esse tanto aí de joelho. Deu uma limpadinha aqui no negócio, gente. Agora eu vim pincelando uma gema aqui por cima, né? Pra ficar bem douradinho e tudo mais, bem bonito, né? Aí vim pincelando aqui, ó, por cima do joelho. Então é isso, gente. Essa receita, né? Essa massa de pão, dá pra fazer várias coisas, né? Como vocês estão vendo, tô fazendo o joelho aqui. E a mesma massa eu vou fazer os enroladinhos de salsicha pra estar congelando. Então é tudo de bom, mulher. Tudo de bom. E dá pra fazer uma variedade de coisas pra poder congelar, né? Com essa massa aqui também. E hoje eu tô fazendo aqui esse joelho pra poder assar. Tô fazendo também o enroladinho de salsicha e vou fazer o pão de queijo. O bolo de milho também, que é maravilhoso, né, minha gente? Aí já tá pronto pra gente poder comer amanhã no café da manhã, tudo mais. Então, mulher, nossa, eu sou muito padeira. Meu Deus do céu. Levei, né, lá pra poder estar assando o joelho, né? E agora eu já peguei aqui a outra massa que eu tinha feito, tá vendo? Cresceu também, ficou lindona e maravilhosa. Aí eu pego a massa assim, ó, tá vendo? E vou abrindo com o rolo. Dessa vez eu usei esse rolo maior pra poder abrir bem essa massa assim, né, e tudo mais. Eu abri aqui até onde dava, né, na minha pedra aí, ó. Tá vendo? Só que ela abre muito mais, entendeu? Abre muito mais, assim. Aí fica mais fininha. É até melhor, né? Aí aqui ela ficou assim, mais ou menos, né? Tá bom também. Aí vem cortando assim, ó, com a faca, as tirinhas, tá? Pra poder fazer os enroladinhos de salsicha. Depois de abrir a massa muito bem, o mais fino que você puder aí, entendeu? Mas também não tão fino, né, mulher? Pra não ficar transparente. Porque depois não dá certo, fica esbagaçando. Aí é isso. Na hora de você modelar, você vai passar raiva. Você vai atiçar lá no meio dos matos esse negócio. Aí depois vai falar, ah, a culpa é da Gabriela, né? Então, assim, a mulher, você tem um sexto sentido, você sabe que é a grossura da massa, entendeu? Então, onde seu coração mandar aí. Aí eu espalhei aí até onde dava a minha pedra aí, tá vendo? Ficou assim, ó, espessura desse jeito aí. E fui cortando as tirinhas, tá vendo? Aí agora é só pegar a salsicha. Eu cortei uma salsicha no meio, entendeu? Eu corto a salsicha no meio e enrola. Aí fica assim, ó, enroladinho de salsicha, perfeito, maravilhoso. Aí nesse momento Maria Vitória quis vir aqui me ajudar. Então eu falei, ajude, querida, ajude. Aí eu fui colocando no negócio ali, que é a parte de baixo do forno, né? Pode colocar numa forma aí, mulher, entendeu? Fui colocando nesse negócio aí que tinha dentro do forno lá, lavei ele direitinho e tudo mais. Aí eu pego aqui a massa, a tirinha, e venho enrolando assim, ó, como se fosse uma múmia, tá vendo? Enrolando a salsicha, como se fosse uma mumificação da salsicha, ó. Aí pronto. Enrolo, não precisa ficar perfeito nem nada, entendeu? Fica desse jeito, tá vendo? O enroladinho da salsicha. Aí é isso, menina. Fui cortando assim a massa também, dividindo ela no meio, né? Pra poder enrolar assim, ó. E fui enrolando a salsicha todinha, né? Não sei quantas salsichas eu usei, mulher, não sei, entendeu? Não contei também. Só sei dizer que rendeu bastante enroladinho de salsicha, muito enroladinho mesmo, né? Pra essa quantidade de massa, deu bastante. Aí eu corto ela no meio assim, né? E vou coisando, tá vendo, ó? Não precisa ser assim uma massa, a tira bem grandona, não. Porque ela estica, né? Assim, você estica a massa assim. E aí dá pra coisar a salsicha todinha. Coisar assim, ó, tá vendo? Dá pra envolver a salsicha todinha com essa massa. Aí pronto. Fui fazendo desse jeito, menina. Fiz um montão de enroladinho de salsicha. Aí, gente, isso aqui é muito gostoso, viu? Pra você comer assim.
Por mais que a nossa salsicha não é saudável e tal, mas, sabe, assim, uma vez ou outra, né? Aí a gente come. Fui coisando, abrindo o restante da massa aqui também, já fui cortando as tirinhas, tá vendo, ó? Aí você faz até o tanto que der, mulher. Você vai pegando salsicha, né? O tanto de massa que der aí, você vai coisando, ó. Fui enrolando, tudo mais. Ai, menina de Deus, nossa, já tava ansiosa pra poder assar esses negócios aqui, ó, tá vendo? Olha o tantão de enroladinho de salsicha que deu, tá vendo? Rendeu muito, 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 muito. E isso aqui, gente, é muito rápido e prático de fazer. Tipo assim, é fácil, né, de fazer. E só demora mais porque você tem que fazer a massa e tudo mais, né, abrir, esse trem tudo, mas só que é fácil fazer. Eu peguei o queijo ralado, que tanto de queijo, Gabriela? Aqui, acho que tem mais ou menos 1,5 xícara de queijo, entendeu? Eu não medi, só coloquei, coloca o tanto que seu coração mandar, mulher. O tanto que você tiver de queijo aí. Porque eu vou falar pra vocês, se não tivesse queijo aqui, eu não ia colocar pelanca nenhuma. Mas tinha esse queijo que tava super branco, como vocês estão vendo, né? Aí eu joguei aí dentro, ele não é um queijo curado nem nada, é um queijo fresco, né? Joguei aí dentro ralado assim, esse tanto de queijo, mais ou menos 1,5 xícara. Se você tiver mais queijo, coloca mais, entendeu? O tanto que você quiser aí, né? Aí eu fui jogando, pedi Maria Vitória pra quebrar os ovos aqui. Eu quebrei inicialmente 4 ovos, né? Só que aí depois a Maria Vitória pediu pra colocar mais um ovo aí, né? Então aqui foi uns 5 ovos, minha gente. Depende do ovo também, né? Se for um ovo muito grandão, assim, né? Aí não vai os 5 ovos. Mas eu acho que 4 ovos se você for colocar. Aí você sente a massa, né? Se vai precisar ou não. Se tiver muito dura, muito coisada assim, né? Aí você vai e quebra mais um ovo. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês o segredo pro pão de queijo não murchar. Não ficar feozão, entendeu? A Maria Vitória quebrou mais um ovo. Aí eu pego um punhado de farinha de trigo assim com a minha mão mesmo, né? Mas é mais ou menos umas 3 colheres de farinha de trigo. E jogo nessa massa aí do pão de queijo. Aí joguei um punhado de farinha de trigo com as minhas mãos mesmo, né? E fui sovando. Não fica uma massa durona, entendeu? Fica assim, até mole a massa, tá vendo? Ó, não fica aquela massa dura e tudo mais, né? Porque pro pão de queijo ficar bem gostoso, né? Então é isso. Aí depois de jogar um punhado de farinha de trigo, é umas 3 colheres mais ou menos, menina. Aí você pega e vai coisando, sovando bem a massa assim, tá vendo? Misturando muito bem os ovos, né? Com tudo aí, ó, né? Aí vai sovando, vai sovando, vai sovando, né? Sova bem. E aí, depois de sovar muito bem, você vê que os negócios tá tudo misturado, né? A massa fica desse jeito. Agora eu fui pegando uma forma, né? E passei um pouquinho de óleo na minha mão, porque a massa ela fica assim, tá vendo, ó? Ela fica um pouco assim, coisadinha, ó. Aí é só ir modelando as bolotinhas agora, menina, pra poder levar pro freezer pra congelar. E no outro dia é só felicidade, só alegria que você vai pegar, né? Os pão de queijo, colocar no saquinho, congelar. Menina, dá uma satisfação tão grande, tão boa assim, sabe? É tão prazeroso você fazer as coisas assim, dar certo, né? E aí você fala assim, nossa, gente, foi eu que fiz. Principalmente, tipo assim, quando você assa, depois as pessoas falam, nossa, você comprou isso daqui? A gente tem um vizinho aqui mesmo, sabe assim? Que às vezes ele vem aqui em casa, aí, tipo assim, quando oferece alguma coisa pra ele, tipo, tem pão de queijo. Aí tem bolo de milho, tem isso. Eu quero, eu quero. Aí ele vai, gente, e come o bolo de milho. Aí ele fala assim, você comprou, foi? Aí eu, não, querido, foi eu que fiz, tá? Aí ele não acredita. Eu falei, foi eu que fiz, meu filho. Aí, tipo assim, eu ofereço pão de queijo, ofereço alguma outra coisa, um biscoito de polvilho, qualquer coisa que eu faça. Aí ele pergunta, você comprou aonde? Eu falei, foi eu que fiz, meu filho. Aqui nós não compra nada não, meu amigo. Aqui eu sou padeira, entendeu? Eu sou muito padeira. Aí ele fala assim, gente de Deus, mas tá muito gostoso. Você poderia abrir muito facilmente uma padaria, porque você tem a mão muito maravilhosa pra fazer os trem. Aí eu falo, obrigada. Então, gente, é muito... Gente, é muito gratificante, entendeu? Você fazer as coisas, as pessoas achar gostoso, assim, e tudo mais, né? E você falar assim, gente, foi eu que fiz mesmo, realmente. O negócio tá muito bom, né? Então é isso, mulher. Tá, agora eu fui coisando, tá vendo? Deu 2 formas, né? Aquela outra forma coisadinha. E essa outra aqui, ó. Deu 2 formas de coisando, né? Aí ficou desse jeito, ó. Já levei uma pro freezer pra congelar, que tá a outra, ó. Levei pro freezer também. Aí resolvi fazer um suquinho de maracujá também, da polpa que eu congelei. Ai, gente, a rainha do congelamento. Sou a Frozen. Bati aqui o suco na praticidade Maravigold, né? Que é o suco de maracujá sem semente, que é simplesmente bater na água um pouquinho de açúcar e tá pronto o suquite. E o negócio aqui também ficou pronto, a gente jantou e foi dormir, foi muito feliz. Aqui já acordei no outro dia, né, ansiosa para poder colocar no saquinho os meus pães de queijo, meus enroladinhos de salsicha. E é isso, mulher, ó. Fui pegando aqui os pão de queijo, as bolotinhas, tá vendo? Não tava 100% congelado, porque esse freezer aqui, né, ele tá tipo assim, na temperatura
como se fosse assim, pra manter, entendeu? Ele congela, depois diminui a temperatura pra ele manter os negócios congelados e tudo mais, entendeu? Porque esse freezer não é nosso, é do dono da fazenda, entendeu, gente? Então, tem que ser desse jeito. Aí pega, eu fui pegando aqui, ó, os pão de queijo. E aí ele não tava muito congelado, né? Não deu tempo de congelar completamente. Mas já tava numa consistência que dava pra poder pegar e colocar no saquinho, né? E guardar. Aí fui pegando assim os enroladinhos de salsicha também, colocando nesse saquinho aí e tudo mais. Gente, pensa no negócio, viu? Que é prático esse negócio aqui. Simplesmente amanhecer o dia, pegar um enroladinho de salsicha, um pãozinho de queijo, colocar na forma e assar, é tudo de bom, ainda mais sabendo que você fez em casa. Tipo assim, que tem um pão de queijo que eu digo que ele é artificial. Sabe aquele pão de queijo que a gente compra no mercado? O gosto, gente, é totalmente diferente do quando você faz, entendeu? Parece que quando você faz fica muito mais gostoso. Um negócio assim que você faz em casa, né? Fica super gostoso, maravilhoso. Aí eu deixei na forma ali um tanto de pão de queijo, ó, tá vendo? E um tanto de enroladinho de salsicha pra poder assar e mostrar pra vocês como é que fica, né? E pra gente também comer no café da manhã aqui e tudo mais, né, minha gente? E é isso. Aí eu coloquei uma quantidade aqui de enroladinho de salsicha, uma quantidade de pão de queijo também. E ficou assim, gente, ó, tá vendo? Os saquinhos eu achei que rendeu muito, muito, muito mesmo. E também já vou assar, né, o que tá aí na forma. Então o restante eu vou estar guardando no freezer pra tá fazendo depois, né? Aí eu vou fazendo aos pouquinhos e tudo mais. No enroladinho de salsicha, eu pincelei gema. E não deixei crescer, mulher, sabe assim, ó. Eu simplesmente pincelei a gema e já levei pro forno pra tá assando. Aí o enroladinho de salsicha, que eu coloquei na mesma forma do pão de queijo, assou mais rápido, né, claro. O pão de queijo demorou mais. Então eu tirei o enroladinho de salsicha, coloquei no prato. Aí depois que o pão de queijo assou completamente, eu coloquei no mesmo prato aqui, ó. E ficaram assim, lindos, maravilhosos e uma delícia. Muito gostoso mesmo, menina. Então é isso, vou deixar a receita aí, façam na casa de vocês, tá bom? Que é muito bom mesmo. Então, gente, foi isso, né? Congelei essas coisas. Aí, eu vou fazendo aos poucos, né? Fiz essa quantidade aqui, congelei. Aí depois eu vou fazer mais pão de queijo, mais enroladinho de salsicha, né? Mais alguma outra coisa também que eu vou ver aí, né? O que que dá pra congelar, pra poder fazer de lanche, pra poder facilitar, né? De fazer, né? Os lanches aqui. Então, ficou muito bom. Que eu assei ali, né? Ficou ótimo. Depois eu vou fazer mais pra poder congelar, pra poder, né, ter essa facilidade, essa praticidade, né, de ter as coisas congeladas. Assim, né? Quando tiver com pressa, querer fazer um lanchinho assim rápido, aí eu peguei e fiz isso. E é isso, deu super certo, né? O pão de queijo ficou ótimo, os enroladinhos de salsicha também. E depois eu vou ver o que que eu faço mais pra poder estar congelando. Pra ter essa praticidade, né, minha gente? De ter os trenzinhos já prontinho ali, é só assar, né? E fica muito bom. Então, esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Me segue no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.